Seja bem-vindo ao podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. A série de podcasts que leva até você temas atuais e relevantes sobre saúde, trazendo médicos e profissionais renomados para tratar desse assunto que é o maior investimento em bem-estar que você pode fazer. E o nosso tema de hoje é médicos e seus desafios nos atendimentos de pacientes oncológicos. Como a pandemia afetou a especialidade? Como é lidar com os entraves de acesso a tratamentos? Qual é a importância da humanização no cuidado dos pacientes? Como é dedicar toda a vida profissional a uma especialidade tão delicada? Vamos explorar esse tema hoje aqui no podcast Você em Dia Saúde. Eu sou a Marina Machado e junto comigo nessa conversa está o Dr. Hélio Tanaka, que é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná. Ele é especialista em cirurgia geral pediátrica e cancerologia, com certificação pela Associação Médica Brasileira. Ele tem pós-graduação como Fellow no St. Jude Children's Hospital em Memphis, no Tennessee, Estados Unidos, e como Fellow no Kobe Children's Hospital em Kobe, no estado de Hyogo, no Japão. Ele é membro do Comitê Científico da Sociedade Internacional de Farmacoeconomia e da diretoria atual da ISPOR Brasil Chapter. Tudo bem, doutor Hélio? Tudo bem, Marina. É um prazer estar aqui, uma grande honra nesse podcast hoje aqui com vocês. Doutor Hélio, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, estima que o Brasil deve ter 625 mil novos casos de câncer este ano. Esse mesmo número se aplica ao ano que vem. São 625 mil pessoas que vão topar com a notícia que ninguém quer ter. Mas um grande número de pacientes vai conseguir vencer essa batalha. E já que estamos falando de desafios, hoje eu começo perguntando qual que é o primeiro desafio para o médico diante desses números. Realmente são números assustadores, mas para responder essa pergunta, eu me colocaria na posição do médico assistente, e uma das coisas que mais o médico tem que prezar e tem que torcer é que o paciente oncológico que chega até ele pelo menos venha com um diagnóstico o mais precoce possível. E a gente sabe que isso está aumentando cada vez mais, produto das grandes campanhas. Vejam o Outubro Rosa, o Novembro Azul e assim por diante. Por quê? Porque o diagnóstico tardio, e que invariavelmente ainda existe, esses pacientes que infelizmente têm o diagnóstico tardio, eles acabam batendo na porta do consultório e o médico vai ter que atender. Então, essa situação, de antemão, os médicos sabem que os resultados são animadores quando o diagnóstico é precoce e o tratamento é bem efetivo para isso. E às vezes ele entra naquele resultado não animador, que usa-se a palavra paliativos, etc., naquela situação do diagnóstico tardio. E o diagnóstico tardio, ele depende de muitas situações. Às vezes a própria doença é silenciosa, e quando se descobre, ela já está está enraizado, vamos dizer assim, já está espalhado e assim por diante. Então, o desafio do médico diante desses números é saber que quanto mais diagnóstico precoce tiver, melhor para ele. Ele vai poder atender a todos com resultados melhores. Essa é uma primeira visão e é um desafio importante para todos. Agora, exatamente esse é o ponto, né, doutor? Quando a gente pensa na necessidade de diagnósticos precoces, né, iniciais, é necessário também ter acesso a consultas, a exames. E eu queria entender como que a pandemia de Covid complicou ainda mais esse cenário. Realmente, nós estamos vivendo num cenário que, no começo, lá em março, vamos dizer, no cenário internacional, em dezembro de 2019, novembro de 2019, isso já estava pegando lá o que a gente chamaria aqui, eu gostaria que vocês entendessem uma palavra, é o delay oncológico, ou seja, um atraso na oncologia sob todo ponto de vista, sobre o diagnóstico, sobre a ida do paciente, sobre o sistema de saúde, enfim.
A pandemia do Covid, ele complicou esse cenário internacional e nacional. E no Brasil, além desse delay oncológico devido à pandemia, a gente já tinha um delay natural. Já foi esmiuçado em relação, por causa da pandemia, isso foi levantado mais a miúde. Então, a gente mitigou muito essa história do delay oncológico antes da pandemia e com a pandemia, e o que a gente tem que fazer. Então, muitas reações foram benéficas, embora não tenha sido cutucado, talvez, pela pandemia, mas acabou tendo um cenário de delay oncológico muito mais bem estudado. Chegamos até a mudanças de protocolos para evitar aglomerações, aquela história toda. Então, houve uma mudança de cenário, mas o delay, a história de diagnóstico precoce, eu mencionaria que acumulou, houve uma represália desse tipo de paciente. A gente sabe que ele vai, em vez de fazer diagnóstico no estádio 1 ou 2, precocemente vai vir já no estádio 3 ou 4, vai vir mais avançado. E aquele grupo que já tinha diagnóstico, devido à pandemia, ele está tendo um cenário até que a gente está predizendo que ele vai ter metástase, ou seja, ele vai passar do estadio que era precoce para um estadio mais avançado. Isso não é bom. Então, a pandemia complicou esse cenário? Complicou, sem dúvida. Tá? Mas a reação da sociedade como um todo, seja nacional ou internacional, que cuida disso, ela está sendo muito eficiente e a gente está aprendendo muito com isso. Doutor, os médicos que atendem no Sistema Único de Saúde têm dificuldades diferentes, né, dos profissionais que apenas trabalham no particular. Então eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho dessas duas realidades, né, e dos desafios em lidar com os planos de saúde. Nesse momento atual da pandemia, vocês mesmos estão testemunhas, vocês estão vendo que a saúde suplementar, quer dizer, os planos de saúde e o SUS, eles estão um tentando ajudar o outro, não tem saída. Até as incorporações de tecnologias, as inovações, tudo isso parece que eles se misturaram por causa da pandemia. Então, isto posto, eu gostaria de colocar aqui, até começar a pandemia e durante 1 ano, 10 meses, 1 ano de pandemia, ainda a gente conviveu com aquela história, né? Tratamento de Covid no SUS e tratamento de Covid na saúde suplementar, no seu plano de saúde. Hoje, parece que a coisa já misturou. A gente tem uma tecnologia, por exemplo, que foi noticiada recentemente, parece que em Londrina, que a gente chama de ECMO. O que é um ECMO? É o E de extra, C de corpórea, M de membrana, O de oxigenador. É uma membrana oxigenadora fora do organismo da gente, quer dizer, faz o papel como se fosse de uma hemodiálise, só que em vez de limpar o sangue em termos de urina, ele oxigena o sangue e devolve para o paciente. Então, essa tecnologia de ECMO, ela era usada para muitas outras coisas. Por exemplo, eu fiz isso no exterior quando a criança nascia com um pulmão hipoplásico, não compatível com a vida. Até o pulmão maturar, a gente usava essa ECMO. E essa ECMO é uma técnica de 20, 30 anos atrás e que está hoje aperfeiçoada. E nós estamos usando a ECMO agora para a Covid. Então, é uma saída. Então, as incorporações de tecnologia, as inovações, tudo isso, Marina, ele veio a calhar nesse momento que todo mundo tem direito a usar. Então, o governo ou a saúde suplementar, parece que eles estão engajados, estão se unindo para combaterem. Mas, lógico, se não for a pandemia, existem essas duas realidades, e aí a gente pode entrar um pouco mais nessa questão.
Por favor, eu queria essa percepção do senhor, né? Porque eu não gosto da ideia de que tudo que é do SUS é mais difícil ou de menor qualidade. Nós temos maravilhosos atendimentos, centros especializados, importantes, médicos muito capacitados, mas não é uma totalidade, é difícil o acesso, até porque não dá conta de tantas pessoas assim, né? Mas existe sim um certo abismo, talvez, não sei se essa palavra é a correta, quando a gente fala de um tratamento no particular ou no SUS, mas no particular com a problemática de precisar envolver os planos de saúde. Então, não necessariamente porque você tem um plano de saúde, você consegue ter o acesso que seria o mais indicado pelo seu médico. Os dois sistemas são muito bons. Eles são ótimos. Tem suas vantagens e tem suas desvantagens. O SUS é um dos sistemas mundiais, o melhor que tem no mundo. E, graças a Deus, nós temos no Brasil. E a saúde suplementar, que deveria ser suplementar, ela realmente ajuda. Ela está ajudando, inclusive, o SUS e vice-versa. Tanto é que existe um imbricamento no Brasil. A gente é muito leviano quando a gente fala que tudo isso é separado. Não é separado. Tanto é que existe uma matéria chamada ressarcimento ao SUS, porque o SUS atende os pacientes que têm planos de saúde, numa eventual necessidade. Eu vou citar aqui um exemplo clássico. Vamos supor que eu e você, Marina, estivéssemos indo para a praia, viajando, e de repente a gente tem um acidente na estrada. Nessa estrada, quem vai nos resgatar é o SUS. Independente de você ter um plano e eu ter outro plano, o SUS é que vai estar lá resgatando, o SAMU que vai estar lá resgatando. Se as estradas estiverem todas impedidas, o helicóptero que vai lá resgatar é do SUS, é do governo, e ele vai levar para um hospital do SUS. Então, depois que eles vão saber que eu tenho plano de saúde, que você tem um plano de saúde, aí, feito os primeiros atendimentos, estabilizado o atendimento, aí a gente pode mudar e pode ir para o hospital que o plano liberar para você. Mas existe uma sinergia, existe uma coisa muito boa. Isto poucos enxergam, mas é uma necessidade. O SUS, por sua vez, ele não consegue atender todo mundo, quando você falou aqui, como você falou. E graças aos planos de saúde, tem aí pelo menos 25% a 30% da população brasileira que consegue pagar um plano de saúde e ele não fica na fila do SUS. Então, isso é uma ajuda. Se a gente for pensar macro, isso é uma coisa muito boa para o Brasil, ter os dois sistemas. Perfeito, doutor. E agora eu queria falar um pouquinho de medicamentos, porque a cada nova droga ou nova tecnologia lançada, existe um bom espaço de tempo até que isso seja acessível para a maioria dos pacientes. Como é para os médicos saber que existem tratamentos mais modernos e não conseguir usar nos pacientes? Então, esse é um assunto muito delicado, porque a maioria dos médicos que querem ficar lá na ponta, eles mal chegam de um congresso do exterior, já querem fazer a prescrição aqui para o seu paciente, independente se ele é do SUS ou não é do SUS. Então, essa inovação, essa modernização, essa prescrição de um tratamento de ponta, ela é a característica do médico que quer sempre tratar bem o seu paciente, independente se ele é do SUS ou não é do SUS. Ele quer realmente resolver o problema do paciente. Então, isso, colocado direitinho, como o juramento dele, etc., ele vai e batalha. Por isso, a hora que começa a ter as dificuldades de acesso, aí a gente sabe que existe a questão de judicialização, a questão do plano de saúde ter as suas características de ter cobertura ou não ter cobertura. Aí tem uma agência nacional de saúde, que é uma agência regulatória, que regula os planos de saúde para dizer, isso pode, isso não pode, não está no contrato. Porque senão também
é muito cheio de nuances não controláveis. Então, isso é importante, ter uma Agência Nacional de Saúde, que é a ANS, seja ele executivo ou não, mas é uma agência que é muito boa. Tem o SUS, que é ligado ao Ministério da Saúde, com a sua Câmara de Estudos dessas tecnologias que vão entrando, e o Ministério da Saúde, lembrando aqui, Marina, que era diretamente ligado à Anvisa. Você vê a vacina. Se a vacina não passar pela Anvisa, nem o governo libera. Imagine os planos de saúde, tem que usar a vacina, vão usar, mas depois que a Anvisa liberar. Então, isso é uma coisa de saúde suplementar, SUS, todo mundo junto. E o médico assistente, ele está ali no meio como a gente chama um stakeholder. E da relação desse médico com esse paciente é que sai todo esse produto que nós estamos conversando aqui. Regulação, medicamentos, inovação. Agora tem várias inovações que estão vindo do exterior e o Brasil está aceitando a maioria delas, independente do preço. Por quê? Quem pode pagar, o plano que pode pagar, acaba, por liminar ou não, pagando, desde que seja bem utilizado. É que aí, né, eu estou dizendo teoricamente, porque tem muita coisa aí nesse meio passível de muita discussão, né? Doutor Hélio, outro ponto, até que o senhor tangenciou falando, né, dos processos regulatórios coordenados pela Anvisa, que eu queria saber, o senhor acha que precisaria melhorar a agilidade desses processos, tanto coordenados pela Anvisa como pela CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias? Não muito. Por quê? O não muito seria assim, agilidade tem para certas incorporações de tecnologia aquele refrão que todo mundo sabe, a pressa pode ser inimiga da perfeição, ainda mais quando você tem uma inovação, uma tecnologia ligada à saúde. E isso já aconteceu. Então, tem certas coisas que o FDA americano, por exemplo, aprova no que eles chamam de fast track, né? Vamos aprovar a toque de caixa, e às vezes aqui a gente segura um pouquinho e aí a gente vê que valeu a pena segurar um pouquinho. Então, eu não acho que a agilidade vai resolver também muitos problemas. Além do que, eu vou citar um exemplo. Se eu agilizar uma incorporação de uma tecnologia extremamente válida, por exemplo, de um procedimento cirúrgico, se eu não me atentar para a curva de aprendizado daquele procedimento cirúrgico, eu vou estar sendo irresponsável. Eu vou estar colocando uma tecnologia para a sociedade brasileira com um corpo de médicos que ainda está na curva de aprendizado. Nós tivemos isso quando começou a cirurgia bariátrica no Brasil. Então, tem várias situações que a agilidade tem que ter muito cuidado, os processos regulatórios são muito bem estudados, a Anvisa regula bem o que deve ser colocado com o selo deles ou não. A CONITEC é uma comissão que estuda muito detalhadamente a incorporação de tecnologias, a ponto de ser tão séria que alguns dizem assim, eles não leem. Não, eu acho ao contrário, eles leem muito mais do que a gente acha que deveria ter lido ou que a gente acha que às vezes eles estão passando por cima. Não, a CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, ela é séria. Eu tenho tido a chance de acompanhar, tenho a chance de ler o que eles já aprovaram 10, 20 anos atrás e ver que agora como é que teria. Existe uma coisa, Marina, que é a evolução dos conhecimentos. Então, se eu tenho uma
uma tecnologia não aprovada há um tempo atrás, pela evolução dos conhecimentos e pela melhoria, etc., etc., eu posso aprovar depois. Então, tudo isso é muito cauteloso. Então, a evolução dos conhecimentos é muito importante para isso que a gente está conversando aqui. Bom saber disso, viu, doutor? Bom saber, porque é claro que quem é paciente quer ter acesso àquilo que aparentemente é algo mais moderno e bom, né? E chegue logo para mim, mas a gente precisa ter segurança sempre quando a gente fala de saúde. Agora eu queria falar um pouco sobre a humanização, porque hoje há uma preocupação cada vez mais frequente até com o desfecho, né, do tratamento do paciente. Isso, eu resumiria assim para você. Humanização é um link muito próximo com acolhimento, com atenção, com protagonismo. Aí lá no final eu faço questão de lembrar isso, a gente ser o protagonista, empatia, comunicação, a questão de compreensão e além da compreensão, a gente entender que existe um gap cultural em tudo. Existe um gap cultural dos pacientes, existe um gap cultural do médico prescritor, da indústria farmacêutica, dos órgãos reguladores. Então, esse gap cultural é uma questão normal. Eu até mudaria o nome gap cultural, eu diria assim para você, existe uma assimetria de informações. Por quê? Porque a gente não tem tempo para ter acesso a todas essas informações. E isso aumenta o gap cultural. Veja a questão da vacina. Nós estamos aí com gente dizendo não vamos tomar vacina. E etc. Então, é um gap cultural e, além da evolução dos conhecimentos, eu tenho informações assimétricas. E isso, para a sociedade e para a gente que é da área da saúde, ela é muito delicada, mas muito importante. Então, a humanização está ligada a isso. Tem médico que é adorado pelo seu paciente e, às vezes, ele não é tão assim, vamos dizer, aquela linguagem entre os médicos, ele não é tão atualizado na tecnologia, mas ele é humano, ele tem um bom acolhimento, etc, etc. Isso faz toda a diferença. Como paciente, você se sentir ouvido, querido, e não apenas um número que chega ali, né, doutor? E que a pessoa de fato se importa, né, com o resultado. É muito sensível isso. Aproveitando essa deixa que você colocou de humanização, hoje, o que está voltando para solucionar os desfechos clínicos com os desfechos econômicos é o que eles estão incentivando, chamado atenção primária à saúde, que é aquele antigo médico de família, tá? Eu particularmente tive a oportunidade e a chance de fazer o curso de médico de família por uma disciplina independente do curso de medicina da Universidade de Toronto, do Canadá. Eles vieram até Curitiba e eu fiz parte desse grupo. E até eles pediram para mim escrever um artigo, um editorial assim, como que eu, especialista na época, né, fazendo até cirurgia pediátrica oncológica, e super especialista na época, estava voltando a ter a visão de um médico de família. Olha, isso foi muito, muito interessante e muito bom para a formação de um modo geral, né? Agora vamos dar um salto, doutor Hélio, que a gente está falando de voltar para as raízes, né, do médico em família, mas é interessante como a telemedicina cresceu absurdamente por causa da pandemia. E a gente sabe que ela veio para ficar, mas eu queria saber do senhor o que tem de bom nessa nova forma de acompanhamento quando a gente fala de oncologia e o que a gente ainda tem de desafio. Eu resumiria assim, existe o lado bom do ruim. Por quê? Porque o ruim da pandemia foi que desenvolveu muita coisa que todo mundo achava bom e que estava ali na gaveta. A telemedicina foi uma delas. Sim. Então, a telemedicina ela é uma coisa muito antiga já.
O Corpo de Bombeiros já tem isso. Nos Estados Unidos, isso é um negócio da China. Eu estou dizendo da China, mas nos Estados Unidos. Em todo o mundo, a telemedicina é um negócio bom. Então, para nós aqui, o lado bom do ruim está acontecendo. A telemedicina veio para ficar, como você falou. Agora existe o contrário. Existe o lado ruim do bom. Ou seja, a telemedicina ajuda em muitos aspectos. Muito. Você vê a tecnologia para telemedicina numa consulta dermatológica. O sujeito tira a fotografia da lesão e o médico já está vendo ali, inclusive em aumento maior, numa tela enorme. Né? Isso antigamente não se tinha. Tá? Eu tive um problema no meu punho. Eu tive uma queda, fiz uma fratura, fui num hospital, o plantonista me radiografou, colocou no celular dele e mandou para o ortopedista especializado em mão, em punho. Ele olhou aquilo e conversou comigo pelo celular. Ele falou: Tanaka, eu estou vendo aqui a sua fratura de punho, nós vamos fazer isso, isso, isso. Eu fiz uma consulta com ele pelo celular, telemedicina, e ele já analisando o meu raio-x lá na casa dele. Então, eu vou dizer, isso tem um lado ruim do bom? Tem, porque eu só fui conhecer ele depois. eu nem tinha ideia da feição dele, mas pelo que ele falou, né, a gente já teve uma empatia. Então, existe o lado ruim? Existe. Por quê? Porque tem gente que não se contenta com a telemedicina. Ele precisa daquele abraço, ele precisa daquele médico que bate nas costas dele e que algumas situações não tem como fazer com exames complementares. Você tem que palpar o abdômen, você tem que... Doutor, mas aqui no meu pescoço, aqui do lado direito, tem uma bolinha. Aí, né... Você tem que palpar aquela bolinha. Então, veja bem, na telemedicina do câncer, a primeira consulta, eles colocam, na maioria das vezes, se não sempre, presencial, tá? Depois. Aí, a telemedicina ajuda em muito. Ajuda no acompanhamento, né? Não no diagnóstico em si, né, doutor? No diagnóstico também, porque hoje a nuvem, você tem todo o seu prontuário na nuvem. Ah, entendi. Não, digo assim, eu falei do diagnóstico, mas assim, não no primeiro contato para entender o paciente. Sim. Exatamente. Primeiro contato presencial e depois daquilo, telemedicina. Bom, doutor, até agora a gente falou só das dificuldades, né? Mas eu não quero terminar o programa olhando só para o lado negativo. Contar agora que uma vez eu entrevistei o presidente do Hospital do Câncer de Barretos, isso já faz muitos anos, só que eu nunca esqueci o que ele me disse. Eu tava falando sobre essa tristeza, né, que é trabalhar em oncologia, porque você precisa ter uma dedicação muito grande para se manter nessa especialidade que é muito difícil, e eu tava pensando muito nisso, né? Você vai trabalhar com oncologia, você vai trabalhar com muitas pessoas que morrem. E ele disse pra mim isso, ele falou: Marina, se morressem mais pacientes do que sobrevivessem, eu não estaria nessa área. Mas quem morre vira número, e o número ganha destaque. E ficou muito marcado isso pra mim, né? Porque quem sobrevive acaba não virando número. A gente acaba não pondo isso. Olha, né? Na Covid a gente tem mostrado, morreram tantos, mas tantos infectados, ainda tem... se pesa um pouco isso, apesar dos números serem muito fortes de morte. Mas no câncer a gente não faz isso. E é possível vencer o câncer. A maioria consegue. Queria terminar o programa com o senhor falando um pouquinho sobre isso, sobre essa experiência. Olha, isso mexe muito comigo. E eu gostaria, além de encerrar com algumas coisas que eu estudei e quero falar isso, assim, muito satisfeito pela essa entrevista, por esse podcast, que eu já sou vovô de crianças que venceram o câncer e que eu operei, e que essas crianças hoje já casaram, já têm seus... Ah, que lindo! Eu consigo falar sem chorar agora, porque no começo eu falava e eu chorava. E até alguns casamentos eu já fui. Então, isso me dá
uma certa quilometragem aí para dizer algumas coisas, tá? Mas para encerrar, eu gostaria de dizer algumas coisas dessa pergunta que você me fez. Eu começo assim, criança, que foi a maior parte do tempo que eu me dediquei, crianças com câncer, eu diria, criança não deveria ter câncer. Isso é uma coisa muito forte e é uma coisa de lema na Sociedade Internacional de Especialistas que Combatem o Câncer. Então, a criança não deveria ter câncer. Então, é uma coisa muito, muito íntima e muito forte. E aí vem o outro lado. Médico, oncologista, também tem câncer, tá? E aí eu vou citar aqui uma estudiosa no assunto. O nome dela é June Goodfield. E ela afirma uma coisa que eu vou fazer questão de ler aqui de uma maneira bem pausada, mas para trazer como mensagem mesmo de tudo isso que eu falei, que nós falamos sobre acolhimento, sobre humanismo, etc. A June afirma que o câncer começa e termina nas pessoas e, em meio às abstrações científicas, às vezes, esta verdade fundamental pode ser esquecida. Médicos tratam doenças, mas também tratam pessoas. E esta pré-condição de sua existência profissional, por vezes, os empurra em duas direções ao mesmo tempo. Eu gostaria, com isso aqui, terminar minha fala. Fico muito agradecido pela oportunidade e devolvo a palavra a você, Marina. Olha, doutor Hélio, é a primeira vez aqui no Você em Dia Saúde que eu fico emocionada. Arrepiada foi a primeira etapa, emocionada agora ao final. Muito obrigada pelas suas palavras de coração e, sem dúvida, fica essa mensagem bonita. Obrigada de novo pelo seu tempo e por toda a sua história, doutor Hélio. Eu que agradeço. E um obrigado especial a você, nosso ouvinte. Eu tenho certeza que saímos deste encontro com muito mais conhecimento. Eu sempre digo que conhecimento é um grandíssimo investimento na sua saúde. Este foi o podcast Você em Dia Saúde, produzido pela Bion Indústria Farmacêutica, que desenvolve biomedicamentos para pacientes com doenças crônicas no Brasil. E hoje nós tratamos do tema médicos e seus desafios nos atendimentos de pacientes oncológicos. Eu sou a Marina Machado e te espero no próximo podcast. Não perca, porque vai ser muito bacana. Eu aguardo você. Ouça os episódios semanais de Você em Dia Saúde nos principais agregadores de podcast. Comente, avalie e compartilhe nas redes sociais. Bion, Vida à Ciência.